Amados e queridos irmãos, essa semana nós vamos estar estudando a carta do apóstolo Tiago às 12 tribos dispersas. E hoje nós vamos estar enfocando o primeiro capítulo desta carta, a partir do versículo 1 ao versículo de número 26. Começa com a apresentação do apóstolo Tiago, ele se apresentando como servo. São poucos que querem, nos dias de hoje, se apresentar como servo. Muitos gostam de muita pompa, né, e circunstâncias, mas não querem ser apresentados como servo. Tiago, na sua apresentação às 12 tribos dispersas, ele diz: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tiago nos chama a nos alegrar com grandiosidade em meio às perseguições que se levantam no nosso dia a dia. Ele disse: se cairdes, se por acaso colocarem diante de ti alguma perseguição, de alguma maneira alguém venha te afligir e venham te tentar, te alegra com isso. Ele diz: porque a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais feitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, presta atenção, olha o conselho: peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Liberalmente, com toda liberdade, Deus derrama da sua sabedoria sobre a minha vida e sobre a tua vida, e não fica com cobrança, lançando em rosto. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor
e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. É interessante perceber que Tiago nos lembra que nós somos como uma folha seca. Nós somos como uma erva. Nós nascemos, crescemos e depois começamos o retorno para o lugar de onde saímos. Para que ninguém venha se gloriar na sua beleza física, porque a beleza física, como a beleza da flor, vai ser queimada pelo tempo, vai ser massacrada pelo tempo e vai passar. E nem tampouco se gloriar no seu enriquecimento soberbo, nos seus bens materiais, porque tudo isso é perecível. Aí ele diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Mas por quê? Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E tem mais: ninguém sendo tentado, diga de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ele disse: olha, você não é tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal. O mal não pode obrigar Deus a fazer alguma coisa contra ti. E ele a ninguém tenta. Mas quando você for tentado, quando você for atraído e você for engodado, você está passando por isso por causa das suas próprias decisões, ou seja, por causa das suas próprias concupiscências. E depois, havendo a concupiscência, ou seja, a tua decisão, o teu mal, que engravidou dentro de ti, quando ele concebe, quando ele é concebido, ele dá à luz a um bichinho chamado pecado. E o pecado se apresenta na vida do homem insensato, do homem que está distante da presença de Deus, como um alimento gostoso e chamativo, levando muito a consumi-lo como meio de vida. É pela consumação do pecado que existe a prostituição. É pela consumação do pecado que existe os desajustes sociais. É pela consumação do pecado que existe a morte, porque quando você come o pecado como alimento, ele vai gerar dentro de ti um veneno chamado morte. E eu não estou falando aqui, queridos, da morte física, porque a morte física, ela foi ordenada por Deus ao homem
foi ordenado morrer uma vez. Essa é a morte física. Entenda, é a morte temporã. É a morte que é como um sono. Que quando houver o despertamento deste sono, é onde haverá o julgamento diante do trono do Cordeiro, aonde será decidido se vai passar pela segunda morte, que é a morte eterna, a morte espiritual, aonde o bicho não morre, mas viverá eternamente em sofrimento. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tudo que é bom emana do trono de Deus. Se você é um ministro de louvor, o teu ministério veio do trono de Deus. Se você é uma pessoa que tem o dom de cantar, esse dom, ele não te pertence, ele está contigo emprestado, ele pertence a Deus. Então use ele para glorificar a Deus. Se você tem um chamado para o ministério da palavra, não deixe que o veneno da soberba gere em ti a destruição do pecado do orgulho, porque esse dom não pertence a ti, ele vem de Deus. Para ser perfeito, ele tem que ser do trono de Deus, conservado na beleza e na perfeição que vem do alto. Porque tudo que é bom, Tiago diz que desce do alto, vem do Pai das luzes, daquele aonde as trevas não podem alcançar e nem permanecer na presença dele. Em quem não há mudança, ele não muda, as suas leis, elas são imutáveis, não admite mudança. Deus não tem projeto de lei, ele tem lei, e as leis dele não vêm com emenda, elas são reta, pura e verdadeira, sem sombra de variação. Nós, segundo Tiago nos alerta, fomos gerados segundo a sua vontade. Ou seja, fomos gerados segundo a vontade de Deus. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. De tudo que Deus criou, Deus colocou o homem como coroa da sua criação. Portanto, meus amados e queridos irmãos, preste atenção nessa palavra. É simples, porque Deus, nosso Pai, ele é humilde, ele é simples, ele é soberano, mas é um soberano simples. Ele ama a humildade de coração e a retidão dos atos. Tiago ainda nos alerta. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, esteja com o ouvido preparado para ouvir a palavra de Deus e tardio para falar, porque o que muito fala, pouco percebe. E que também seja tardio para se irar,
porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Ele disse, olha, toda essa imundícia, toda essa religiosidade, toda essa falsa santidade, tudo isso é supérfluo. Está por cima, é uma crosta, é uma capa de malícia que precisa ser lavado, precisa ser purificado no sangue do Cordeiro, para que você possa entrar no reino de Deus. Recebei com mansidão, não seja bravo. Alguém está te trazendo uma palavra, essa palavra é de exortação. Não seja bravo. Deixa que a palavra em vós enxertada faça o milagre da salvação acontecer em vossa vida. No versículo 22, Tiago disse, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, porque há muitos que ouvem sermões, cada sermão bonito dentro da igreja, mas não cumpre, não coloca ela em prática. A palavra de Deus, ela é como um remédio, ou como um aprendizado, só vai trazer efeito para a tua vida se você colocar ela em prática. Sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, não fique somente ouvindo, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Ora, o que é que o homem natural, pecador, cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de imundície, cheio de soberba, cheio de orgulho, vai ver refletido no espelho, senão o rosto deformado de um ser que precisa de restauração? Tiago disse, não adianta te olhar no espelho sem passar pelo rio de água da vida, sem receber a purificação, a limpeza através do sangue de Jesus. Não adianta você se olhar no espelho, porque vai se contemplar a si mesmo. E quando o homem contempla a si mesmo e vai-se, ele logo se esquece de como era e começa a tornar como realidade aquilo que ele está vivendo no tempo atual. E se esquece dos conceitos divinos da lei de Deus. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita, qual é essa lei perfeita? A lei perfeita da liberdade. E não somente atenta, mas persevera, não sendo apenas um ouvinte esquecido, sofrendo de amnésia espiritual, mas um operário, fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago disse para nós, no versículo de número 26,
Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. É uma religião falsa. É apenas religioso. Mas o religioso, ele não consegue completar a verdadeira função para a qual o vernáculo que ele diz que é religioso tem que ser feito. Porque religião quer dizer religar, ligar aquilo que desligou-se. Mas se ele opera mal, não refreia a sua língua, fala abundantemente da vida dos outros, a sua língua só é refreada quando é para falar a verdade, opera no engano. Então, você engana quem? Você engana o seu próprio coração. E toda obra de religação com Deus que você está tentando é vã. Não vai surtir efeito nenhum, porque você não está colocando em prática a palavra de Deus. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, Tiago diz que é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Ou seja, procurar auxiliar de alguma maneira a teu irmão nas suas atribulações, orando, intercedendo, fazendo aquilo que Deus colocar no teu coração para que seja feito. E depois não sair por aí se vangloriando. E acima de tudo, a verdadeira religião é guardar-se da corrupção do mundo. Então é preciso que aconteça o milagre de Deus na tua vida. E para que esse milagre venha acontecer na tua vida, é necessário, meu querido e amado irmão, que você coloque em prática a palavra de Deus que está chegando até você. Há muitos meios dela chegar até ti. Então coloca em prática essa palavra de Deus na tua vida. E agora vamos ouvir um bonito louvor com a ministra de louvor Marisa Ribeiro, o milagre. E creia, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Pratique a palavra. Levantou do trono, na visão.
saber